questão aqui. Agora nós vamos entrar na parte de quantificadores e determinantes, ok? Quantificadores e determinantes. A primeira questão aqui, que se encontra na página 15, relacionada a essa matéria, Fred pede para completarmos as lacunas com os respectivos quantificadores, ok? Bom, você precisa lembrar algumas coisas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, você tem many e você tem much. Many é muitos, no plural, ok? No plural, muitos. E much é muito, ok? Bom, aí você precisa lembrar que substantivo incontável não possui plural. Então, eu não posso usar many com substantivo incontável. Com substantivo incontável, eu só uso much, ok? Professor, e quando o substantivo for contável? O contável possui singular e plural, você pode usar os dois. De boa. Show de bola? Outra coisa, quando você tem um noun incountable, quando ele é um nome incontável, você não pode usar artigo indefinido. Aqui, ó, você não pode usar artigo indefinido antes dele. Lembra disso? E aí você tem outros quantificadores, por exemplo, lots, a lot of. Você tem lots of e você tem plenty of, que é ambos, todos aqui, ó, muitos, indica muita coisa, muitos. Ah, e você também tem o some, que é um cara também muito importante. O some, ele vai indicar alguma, esse é o melhor significado para ele. E ele, como é um quantificador, ele costuma ser usado com substantivos incontáveis. Porque se você não pode usar numeral, artigo indefinido para contabilizar os substantivos incontáveis, nós utilizamos os quantificadores, os determinantes. Então, em que caso eu emprego o quantificador e o determinante, professor? Quando você vai ali tentar mensurar de alguma forma o substantivo incontável, ok? Então, ó, esse cara é um quantificador e ele só é usado em frases positivas, ok? Em frases positivas. Você também tem o when e o no, que são casos também que são bem utilizados. Esses caras são bem utilizados. O N você pode utilizar tanto na negativa como na interrogativa, ok? Só toma cuidado numa coisa, só deixa eu colocar aqui o no, ó, o no é só na negativa. Por quê? Tanto N como no são utilizados na negativa. Como é que eu vou diferenciar, professor? Se a tua estrutura verbal, você vai ter que olhar para a estrutura verbal. Não adianta, vai ter que olhar para a estrutura verbal. Se a estrutura verbal estiver negativada, você usa o N. Se a estrutura verbal não estiver negativada, você usa o no. Ok? Por quê? Eu não posso utilizar uma estrutura negativada e o no, porque senão fica muito redundante. E no inglês a gente evita ao máximo a redundância. Então, repetindo, aqui ó, vou botar aqui ó, verb, na negativa. Se a estrutura verbal estiver negativada, você usa o N na negativa. Aí aqui ó, verb, positivo. Se a estrutura verbal não estiver negativada, você usa o no, ok? De bola? Então vamos lá. É um diálogo, ok? Bom, você basicamente nem precisa ler o texto, tá? Eu só coloquei o texto para a gente ter um pouco ali, a gente vai precisar uma vez se basear no contexto, só uma vezinha só. Porque olha aqui, ó, na primeira lacuna, we have a lacuna juice. Juice é suco. Suco é contável ou incontável? Incontável. Eu não consigo falar um suco, dois sucos, três sucos. Não dá no inglês. Você costuma contar o quê? O recipiente. Uma caixa de suco, uma garrafa de suco, duas garrafas de suco. Você contabiliza o recipiente, não a palavra suco em si, é um substantivo incontável.
você consegue mensurá-lo ou pela massa, ou pelo volume, ou pelo recipiente, ok? Então, é um substantivo incontável. Você olha para as alternativas. Letra D, a lot. Só existe a lot of, lots of e plenty of. A lot, nunca nem vi. Então, ó, já tirei. Você tem a lot of, ele serve para qualquer coisa, ok? E o many. Bom, vamos lá. O many, ele é plural. Eu posso utilizar plural com substantivo incontável? Não, não posso usar. Eu teria que usar quem? Se eu fosse usar aqui, além do a lot of, eu posso usar o much. Então, eu posso tanto usar o a lot of como o much. Mas o much não tem nas alternativas. É só many e many. Então, ó, minha alternativa é A. Mas deixo claro que você tanto pode usar a lot of como o much também. De boa, ok? Na segunda lacuna, do we need to buy bread? Bom, well, we have aqui. Nós temos some, a. Bom, aqui foi o que eu falei para você, a gente vai precisar buscar o contexto. Ele perguntou, nós precisamos comprar pão? Bem, nós temos ponto. Isso daqui vai estar o quê? Se referindo a pão. Nós temos pouco pão, muito pão. É isso que ela estava querendo falar. Então, nós sabemos que o pão é o quê? Um substantivo incontável. Ok? É um substantivo incontável. Então, eu não posso utilizar o artigo indefinido com ele. Não dá para usar o artigo indefinido com ele. Show de bola? Então, eu usaria some. Ok? Poderia usar some. Como as duas alternativas estão some, né? E você sabe que é uma frase afirmativa. É uma frase afirmativa, ela está afirmando. Nós temos algum. Nós temos o quê? Algum pão. Eu estou afirmando isso. E na última aqui, ó. So let's talk to Jan and ask for... Bom, nós vamos conversar com Jan e pedir algum conselho. Bom, advice é conselho. É um substantivo incontável também. Não dá para usar o quê? Artigo indefinido com ele. Não dá. Ok? Eu usaria o quê? Como é uma frase afirmativa, eu usaria o some. Ok? Show de bola? Espero que você tenha entendido isso aí. Vou apagar isso aqui só para te mostrar mais uma coisinha. Melhor, vou apagar aqui no texto. A gente já utilizou. Já fizemos o gabarito. Que aqui, ó. I don't have any advice. I have no advice. Vamos lá, foi o que eu falei aqui, ó, do any e do no, quando estamos falando de negativo. Quando a estrutura verbal está negativada, como nesse caso aqui, ó, como eu tenho um simple present, lembra? Quando eu tenho um simple present, para negativar e para colocar na negativa, né, para negativar e colocar na interrogativa, a gente usa o verbo auxiliar do. No presente do, does, e no passado did. Então eu negativei a estrutura verbal, lembra? No inglês, para você negativar, você negativa o verbo auxiliar, ok? Você não negativa o verbo principal. Então a estrutura verbal está negativada. Se a estrutura verbal está negativada, eu uso o quê? Any. Embaixo, a estrutura verbal não está negativada. Não está. Se a estrutura verbal não está negativada, eu uso o no. Ok? Show de bola? Então toma cuidado com isso. Você vai ter que olhar para o verbo para saber a diferença entre eles, tá bom? E se eu fosse colocar na interrogativa? Outra coisa, é a mesma coisa, tá? É o mesmo significado. O mesmo significado. Se eu fosse colocar a negativa, do you have aqui, ó. Você tem algum conselho? Eu vou usar some ou any. Você viu que o some é só para afirmativa. Quem é para interrogativa? O any. Então, ó. Any.
Você tem algum conselho? Não é nenhum conselho não, hein? É algum conselho. Quem pergunta, você tem nenhum conselho? Não, pergunta, você tem algum conselho? Ok? Então, ó, o N é usado para interrogativo. Tá bom? Espero que isso aí tenha ficado claro para os senhores. Daqui a pouco eu volto com outra questão. Valeu!